Ele não conseguia falar, então eu falava o suficiente por nós dois. Mas durante todo esse tempo, o silêncio dele sempre foi uma escolha. E essa escolha era feita apenas comigo. Do outro lado da porta, Stella falou novamente. E a voz da Chloe? Alguns segundos de silêncio se passaram. O vidro cortou as cordas vocais dela no acidente. Ela não vai conseguir falar por um tempo. Julian soltou um suspiro suave. Acho que isso é bom. Pelo menos ela vai ficar quieta por um tempo. A voz de Stella se elevou. Então é o nosso segredo, entre você e eu. Ela riu um pouco, como se soubesse que não deveria parecer tão feliz com aquilo. Mas eu vou compensá-la. Vou ser ainda mais gentil, prometo. Julian riu baixinho. A risada atravessou a porta. E as lágrimas que eu vinha segurando escorreram silenciosamente. Naquele momento, deitada naquela cama, tomei minha decisão. Eu deixaria o mundo de Julian da mesma forma que vivi nele, em completo silêncio. Julian me buscou no hospital no dia em que recebi alta. Tinha acabado de começar a garoar. Ele segurou o guarda-chuva sobre mim, inclinando-o na minha direção sem pensar duas vezes. Eu estava prestes a entrar no carro quando uma voz chamou meu nome. Chloe? Eu me virei. Era Valerie Jenkins. Nós estudamos juntas na faculdade. Seus olhos se moveram entre mim e Julian, e ela sorriu. Nossa. É mesmo você. 3 anos depois, e você ainda está arrastando seu marido mudo por aí? Meus dedos ficaram gelados. O sorriso de Valerie se alargou, tornando-se malicioso. Você fez tanto drama naquela reunião defendendo ele. Na verdade, eu achei que o amor fosse curá-lo. Como se você pudesse simplesmente convencê-lo a falar. Ela nem tentou esconder o desprezo. Uma semana atrás, eu teria me colocado na frente dele. Eu teria atacado Valerie da mesma forma que fiz com aquele homem na reunião. Mas dessa vez eu não me movi. Apenas ergui os olhos para Julian. Uma frase. Era tudo o que eu precisava dele. Se ele simplesmente dissesse, pare. Se dissesse, não fale dela assim. Se dissesse, ela é minha esposa. Nem precisava ser nada grandioso. Nem mesmo precisava dizer meu nome. Apenas uma vez. Qualquer coisa. Eu odiei o quanto me senti patética naquele momento. Tudo o que eu queria era que ele dissesse algo. Que ele se colocasse entre mim e aquela humilhação que estava me sufocando. Eu poderia ter encontrado mais um motivo para continuar amando-o. Mas Julian não disse nada. Ele permaneceu parado na chuva, como o homem mudo que todos acreditavam que ele era, e deixou que ela me destruísse com palavras. Viu, Chloe? O sorriso de Valerie se tornou ainda mais cruel. Você é uma piada. Eu não olhei para ela. Meus olhos permaneceram em Julian, até que o último fio de esperança dentro de mim se rompeu. Até sentir o gosto metálico das minhas cordas vocais em recuperação. Até que algo dentro do meu peito simplesmente morreu. De volta ao apartamento, Julian colocou meu remédio sobre a mesa. Ele pegou seu quadro branco. Não escute ela. Ela não sabe do que está falando. Eu não conseguiria responder, mesmo que quisesse. Apenas passei por ele e entrei no escritório. 3 anos de fonoaudiologia ocupavam cada superfície daquela sala. Cartões de estudo, manuais de língua de sinais, diários de progresso. Post-its que eu mesma havia escrito, um para cada bom dia. Você foi muito bem hoje. Vamos conseguir. Um passo de cada vez. Um dia você vai dizer meu nome. Eu juntei todos eles, um por um, e coloquei dentro de um saco de lixo. Foi então que Julian entrou em pânico. Ele segurou meu pulso. Suas mãos se moviam freneticamente, e os sinais saíam confusos. O que você está fazendo? Você não quer mais tentar? Você está desistindo de mim? Essa última frase teria me feito rir se minha garganta não doesse tanto. Ele desistiu de mim primeiro. Ele apenas nunca se importou em dizer isso em voz alta. Israel Reddit. Eu não olhei para ele. Puxei meu pulso e deixei o último diário cair dentro da bolsa. Então me virei e voltei para o quarto. Mal consegui dormir naquela noite. Quando acordei no escuro, o lado da cama de Julian estava frio e vazio. Seu tablet, sobre o criado mudo, brilhou com uma nova notificação. As mensagens dele ainda estavam abertas na tela. O nome de Stella estava no topo da conversa. A conversa estava cheia de mensagens de voz. Dezenas delas. Todas de Julian. A última havia sido enviada apenas alguns momentos antes. Apertei para reproduzir. A voz de Julian preencheu o quarto escuro. Baixa, suave e impossivelmente terna. Stella, você ainda está acordada? Não consegue dormir de novo? Está tudo bem. Vou cantar algo para você. E então, ele cantou. Baixo, quase nada além de um sussurro. Continuei rolando a tela. Eram muitas. Mensagem após mensagem, após mensagem. Todas para ela. Bom dia. Boa noite. Lembre-se de levar um guarda-chuva. Ouvi uma música que acho que você gostaria. Todas as pequenas coisas que ele nunca me deu. Fiquei no escuro ouvindo cada uma delas. Então, uma risada silenciosa e quebrada escapou de mim, rasgando minhas cordas vocais em recuperação. A risada morreu no meio do caminho. Depois disso, apenas lágrimas caíram sobre a tela. Desliguei o tablet. Da gaveta do criado mudo, tirei os papéis do divórcio que consegui imprimir no hospital. Assinei meu nome, uma letra lenta de cada vez. Era pouco depois da 1 da manhã quando ouvi algo na porta da frente. Cada músculo do meu corpo ficou rígido. Houve vários pares de passos. Alguém estava tentando código após código na fechadura eletrônica. Bloqueada. Olhei pelo olho mágico. 3 homens. Eu não reconhecia nenhum deles. Um suor frio escorreu pelas minhas costas. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Mandei uma mensagem para Julian por puro instinto. Alguém está tentando arrombar a entrada. Me envie uma mensagem de voz. Uma bem alta. Por favor. Apertei enviar e prendi a respiração. A resposta veio imediatamente. Chloe, você sabe que eu não consigo falar. Então, ele encaminhou alguns clipes de vídeo. Aqueles com títulos como Meninas morando sozinhas, clipes de voz de namorado falso para assustar estranhos. Toque isso quando alguém bater na porta. Truque instantâneo de segurança. Fiquei olhando para a tela. Meus dedos ficaram dormentes. Ele podia falar. Ele poderia ter aberto a boca e dito apenas uma frase. Quem está aí fora? Eu chamei a polícia. Qualquer coisa.
Até algo preguiçoso e sem emoção teria sido suficiente. Mas ele preferiu me enviar clipes da internet, em vez de usar a própria voz para salvar minha vida. Os homens do lado de fora ainda mexiam na fechadura. Eu não tinha tempo para desabar. Abri um dos clipes com as mãos trêmulas e aumentei o volume ao máximo. Uma voz masculina grave ecoou pelo alto-falante do celular. Ei, quem diabos está aí fora? O corredor ficou em silêncio por alguns segundos. Quase me permiti respirar. Então, um deles riu. Isso é falso, não é? Parece um daqueles clipes do TikTok. O barulho na fechadura ficou ainda mais frenético. Tentei gritar. Nada saiu. Apenas sons ásperos e quebrados rasgaram minha garganta ferida. Enviei uma mensagem desesperada para o 911 e me afastei da porta. A atendente respondeu dizendo que a ajuda estava a caminho. Fique onde está. Tranque-se em um quarto se puder. Eles ainda estavam lá. Minhas pernas quase falharam. Arrastei-me até o quarto e tranquei a porta. A porta parecia fina como papel. Eu conseguia ouvir cada arranhão e cada estalo enquanto eles trabalhavam na fechadura da entrada. A trava estava prestes a ceder quando as sirenes cortaram o ar da madrugada. Ouvi uma correria. Alguém xingou. Depois, passos rápidos se afastaram até desaparecerem. Fiquei encolhida no canto do quarto. Eu não conseguia parar de tremer. Quando os policiais bateram na porta, agarrei a borda da cama e tentei me levantar. Minhas pernas cederam no primeiro passo, e eu caí com força. Eu não conseguia enxergar nada por causa das lágrimas. Depois que revistaram o apartamento, um dos policiais se agachou ao meu lado. Tem alguém para quem você possa ligar? Você não deveria ficar sozinha esta noite. Assenti. Eu estava congelando. Foi então que o tablet sobre o criado mudo acendeu novamente. Julian. Mandando mensagens para Stella. Acho que ela pode ter descoberto que eu consigo falar. Ela tem me testado ultimamente. Agora há pouco, ela disse que alguém estava tentando arrombar a porta e pediu para eu enviar uma mensagem de voz. Uma mentira bem criativa, para ser sincero. A resposta de Stella veio imediatamente. Talvez seja melhor você não vir aqui hoje à noite. Ela acabou de sair do hospital. Você provavelmente deveria ir para casa e ficar com ela. Julian não respondeu por alguns minutos. Então, enviou uma mensagem de voz. Apertei para reproduzir. Ele parecia cansado. Estou tão cansado. Só quero ver você. Amanhã é nosso aniversário de 3 anos com a Chloe. Vou contar para ela, então, que eu consigo falar. Acha que ela vai ficar surpresa? Uma surpresa. Reproduzi novamente. E novamente. Até que todo o sentimento que ainda existia dentro de mim virou cinzas. Julian. Não haverá aniversário de 3 anos. Levantei do chão e arrastei a mala que eu já tinha preparado. Eu havia reservado o voo mais cedo naquele dia. Meu voo partiria em breve. Deixei os papéis do divórcio sobre a ilha da cozinha. Então peguei minha mala e fui embora. No caminho para o aeroporto, Julian finalmente enviou uma mensagem. Você acordou? Estarei em casa logo. Tenho algo para te contar. Eu não respondi. Desliguei o telefone. O avião decolou no momento em que a primeira luz surgiu no horizonte. Encostei a testa na janela e senti tudo dentro de mim se esvair. Julian nunca mais precisaria reclamar da minha voz. Cada pequena coisa que eu queria compartilhar. Cada maneira desajeitada e silenciosa que encontrei para amá-lo. Ele nunca mais teria que ouvir nada disso. Quando o avião pousou, o céu estava aberto e claro. Liguei meu celular novamente. A tela explodiu com chamadas perdidas e mensagens atrás de mensagens. Todas de Julian. Chloe? Onde você está? Por que você não está em casa? Trouxe aqueles sanduíches de café da manhã que você ama. Li as mensagens dele e quase ri, mas a sensação de aperto na garganta me impediu. Um anúncio de retirada de bagagens ecoou pelo terminal. Passageiros passavam por mim, arrastando suas malas em direção à saída. Fiquei parada no meio de tudo. Minha garganta ainda estava dolorida. Mas pela primeira vez em anos, algo dentro do meu peito se soltou. Como se eu finalmente tivesse saído do palco depois de 3 anos me apresentando para uma sala vazia. Eu não precisava mais interpretar os gestos dele. Israel Reddit. Não precisava mais transformar o silêncio dele em algo que parecesse amor. Não precisava mais ficar diante de um homem que nunca respondia e fingir que eu era suficiente por nós dois. Silenciei o celular e deixei a multidão me levar para aquela manhã clara. Mais ou menos na mesma hora, Julian entrou pela porta da frente do nosso apartamento. O silêncio do lugar foi a primeira coisa que o atingiu. Ele ainda segurava a sacola de comida. Os sanduíches que eu costumava amar tanto. Eu costumava me apoiar no balcão, abrindo a embalagem enquanto conversava com ele. Julian, o cara da delicatessen colocou bacon extra hoje. Ele disse que eu sou a cliente favorita dele porque sempre chego sorrindo. Aqui, experimente. Está tão bom. Julian apenas comia em silêncio, sem sequer levantar os olhos. Mas eu conseguia continuar falando sozinha por horas. Agora, a mesa estava vazia. Julian ficou parado na porta, sentindo algo dentro dele se despedaçar. Ele colocou a sacola sobre a mesa. Foi então que vi os papéis do divórcio. Minha assinatura estava no final. Minha caligrafia era firme, sem tremores. Como se eu já tivesse tomado aquela decisão há muito tempo. A cor desapareceu do rosto de Julian. O celular já estava em sua mão antes mesmo que ele percebesse. A ligação foi direto para a caixa postal. Sua mão apertou o telefone até os nós dos dedos ficarem brancos. Uma mensagem de Stella apareceu. Você já chegou em casa? A Chloe está bem? Julian encarou a tela. Ele não respondeu. Foi direto para o quarto. Metade das minhas roupas havia desaparecido do armário. Meus remédios já não estavam mais sobre o criado mudo. No escritório, todos os materiais de fonoaudiologia estavam dentro de um saco de lixo. Os flashcards estavam no topo. O primeiro ainda tinha minha letra, desajeitada e irregular. Você consegue hoje, Julian. Algo apertou o peito de Julian. Ele se abaixou e pegou o cartão. No verso, havia um desenho de um coelho. Era terrível, com orelhas tortas e um sorriso desigual. Eu havia desenhado aquilo para que ele tivesse algo para olhar quando os exercícios ficassem entediantes. Ao lado na minha caligrafia estava escrito: quando você finalmente puder falar, a primeira palavra que disser precisa ser meu nome. Julian leu aquilo, e sua garganta se fechou. Ele abriu a boca. O som que saiu mal conseguiu se sustentar. Chloe.
O apartamento engoliu completamente o som. Ninguém veio correndo. Ninguém o abraçou com lágrimas nos olhos. Ninguém sorriu, tropeçando nas palavras para dizer: Julian, você consegue falar. Você disse meu nome. Finalmente disse meu nome. Então ele se lembrou da noite anterior. Ele saiu pela porta em segundos, correndo até a recepção do prédio. Quando chegou lá, sua voz saiu destruída. Aconteceu alguma coisa no 16º andar ontem à noite? O concierge ficou olhando para ele. Senhor Sterling, você pode falar? Julian parecia prestes a desabar. Responda. Alguém tentou invadir meu apartamento ontem à noite? O concierge puxou as imagens de segurança. 3 homens, parados em frente à porta. Tentando o teclado várias vezes, Julian conseguia imaginar exatamente como aquilo devia ter parecido do outro lado daquela porta, recém-saída do hospital, com a garganta tão machucada que eu não conseguia gritar, encolhida no quarto, ouvindo aqueles homens tentando arrombar a porta, enquanto ele enviava mensagens de voz para Stella, e chamava aquilo de mentira. Uma mentira criativa. Na tela, a polícia chegou. Eles me ajudaram a sair do quarto. Eu parecia um fantasma. Estava tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Um dos policiais perguntou se havia alguém para quem pudesse ligar. Julian assistiu às imagens enquanto eu assentia, puxando meu celular para perto. Mas então, meus olhos caíram sobre o tablet brilhando na mesa de cabeceira. Ele viu exatamente o momento em que algo dentro de mim desistiu. Eu abaixei o telefone, olhei para o policial e balancei a cabeça devagar. Mesmo nas imagens granuladas, ele conseguiu ler meus lábios. Ninguém. Julian agarrou a borda da mesa. Era a única coisa que o mantinha de pé. O concierge falou com cuidado. Senhor Sterling, a senhora Sterling saiu com uma mala há algumas horas. Parecia que ela estava indo para o aeroporto. O aeroporto. A palavra explodiu dentro dele como uma bomba. Ele saiu correndo do saguão, com o telefone já discando. Nada. Sempre direto para a caixa postal. Então ele enviou mensagens de voz. Uma após a outra. Chloe, onde você está? Eu estava errado. Eu sei que estava errado. Eu consigo falar. Não era isso que você sempre quis? Me ouvir dizer seu nome? Chloe. Chloe, por favor, atenda. Cada uma mais desesperada que a anterior. Todas falharam ao enviar. Os alertas vermelhos de não entregue apareceram um após o outro, encarando-o pela tela. Julian parou de se mover. O telefone escorregou de sua mão e caiu no chão. A tela ainda estava acesa. Minha última mensagem brilhava no vidro rachado. Por favor. Tudo o atingiu de uma vez. Aquilo não era um teste. Aquela foi a última vez que eu pedi ajuda a ele. A última vez que acreditei que ele viria. Julian arrastou-se de volta para o apartamento. Lá fora, o céu da manhã estava claro e luminoso. Meus chinelos ainda estavam perto da porta, inclinados para dentro, exatamente como eu sempre os deixava. Como se eu tivesse acabado de sair e fosse voltar a qualquer momento. Mas o apartamento estava completamente silencioso. Um silêncio tão pesado que, pela primeira vez, ele entendeu que o silêncio também podia ser ensurdecedor. Ele ficou parado no meio da sala, e toda a rotina matinal que antes ignorava voltou de uma vez. Eu me inclinava para fora da cozinha, com uma espátula na mão, enquanto o bacon chiava atrás de mim. Certifique-se de usar um casaco, Julian. Está congelando lá fora. Aquele gato laranja malhado voltou de novo. Está sentado perto das flores. Eu olhei a previsão do tempo. Pode chover esta tarde. Ele costumava odiar aquilo. O burburinho constante. Coisas pequenas demais. Sem importância demais. Barulho demais. Agora, a cozinha estava completamente vazia. Ninguém havia preparado a mesa para 2. Finalmente, ele percebeu que todo o barulho que odiava era exatamente o que fazia aquele lugar parecer um lar. Julian entrou na cozinha como se estivesse andando por cimento molhado. Uma fileira de post-its estava presa na geladeira, cada um com a minha caligrafia familiar. Os remédios estão na segunda gaveta, de manhã e à noite. Não tome café de estômago vazio, seu estômago não aguenta. Pegue leve no molho de pimenta, você tem tossido. Eles estavam ali há tanto tempo que as bordas já começavam a se curvar. Julian tirou um deles da geladeira. Sua mão tremia violentamente. A noite anterior voltou à sua mente. Minhas mensagens, implorando por ajuda. Alguém está tentando arrombar a entrada. Me envie uma mensagem de voz, uma bem alta. Por favor. Foi a primeira vez que eu implorei por algo a ele. E o que ele fez? E enviou links da internet. Descartou aquilo como um teste. Julian se curvou sobre si mesmo. A culpa tirou o ar de seus pulmões. A campainha tocou. Stella estava do outro lado da porta, segurando um saco de doces e 2 cafés. Bastou um olhar para o rosto dele, e ela parou imediatamente. Julian, o que aconteceu? Onde está a Chloe? Julian não respondeu. Stella entrou. Seus olhos pousaram sobre os papéis do divórcio assinados na ilha da cozinha, e um breve lampejo de alívio passou por seu rosto antes que ela escondesse. Ela suavizou a voz. Ela só está fazendo birra, não é? Ela te ama demais para realmente ir embora. Julian olhou para ela. Sua voz saiu rouca e quebrada. Alguém tentou invadir o apartamento ontem à noite. Enquanto a Chloe estava presa aqui sozinha. Stella ficou completamente imóvel. Julian sustentou o olhar dela, com os olhos ardendo por causa das lágrimas que segurava. Ela me mandou uma mensagem pedindo ajuda. E eu achei que ela estava mentindo. Stella abriu a boca procurando uma desculpa. Eu também não sabia. Eu só pensei... Julian a interrompeu. Israel Reddit. Acabou, Stella. Vá embora e não volte. Stella estremeceu. Você está me culpando? Eu não fiz você fingir que não conseguia falar, Julian. Você escolheu não falar com ela. E você escolheu dar todas as suas palavras para mim. Julian não se moveu. Não conseguia. A verdade o prendeu naquele lugar. Ela estava certa. Ninguém o obrigou. A voz de Stella falhou, tornando-se venenosa. Ela sempre falava demais. Você mesmo disse isso. Todas aquelas pequenas coisas todos os dias. Você também não odiava? Ela foi embora agora. Então, para quem exatamente você está fazendo esse papel de marido de coração partido? Julian não olhou para ela. Saia.
Stella ficou ali por um longo momento, com o maxilar tenso, antes de se virar e sair. A porta se fechou atrás dela. E o silêncio sufocante voltou rapidamente. Julian voltou para o escritório. O saco de lixo ainda estava no chão. Ele se ajoelhou ao lado dele e começou a retirar as coisas com as mãos trêmulas. Flashcards, livros de língua de sinais, diários de progresso. No fundo, escondido sob todo o resto, havia um caderno grosso. A capa de couro sintético estava desgastada e macia por anos de uso. A primeira página estava escrita com a minha caligrafia. Julian fez um som hoje. Apenas um suspiro, não uma palavra. Mas é alguma coisa. É um começo. A segunda página. Julian parecia cansado hoje. Estou pressionando demais? Amanhã vamos diminuir 10 minutos dos exercícios. Ele continuou virando as páginas. Cada entrada era minha. Minhas palavras. Minha paciência infinita. Minha esperança tola. Hoje ensaiei meu nome com ele. Ele não disse, mas me observou o tempo todo. Se Julian algum dia falar, espero que a primeira palavra que ele diga seja meu nome. A visão de Julian ficou embaçada. As lágrimas escorreram antes que ele pudesse impedi-las. Ele virou para a última página. A tinta ainda estava fresca. A caligrafia era fraca. A caneta mal pressionada contra o papel. Que pena. Ele chamou o nome dela primeiro. Julian desabou. Ele caiu para frente, segurando o caderno enquanto os flashcards se espalhavam ao seu redor. Ele gritou meu nome, repetidas vezes, cada vez mais alto e mais desesperado que a anterior. Mas as paredes vazias não lhe deram resposta. Passei 3 anos esperando ouvir sua voz. Agora ele finalmente conseguia falar. Mas a única pessoa que um dia quis ouvir já tinha ido embora. Eu fui para Seacrest. Ninguém em Seacrest conhecia Julian. E ninguém sabia que eu já tinha sido casada com um homem que se recusava a falar. Arrumei um emprego em uma floricultura à beira da estrada. Na maioria dos dias, eu aparava os caules, trocava a água e montava alguns buquês quando alguém entrava na loja. Uma noite, eu estava parada na porta da floricultura, com os braços cheios de lisiantos. O sol estava se pondo sobre a água, e metade da rua estava coberta por uma luz dourada. O dono da loja sorriu para mim. Bonito, não é? Olhei para o horizonte, e algo escapou antes que eu pudesse pensar. Sim, é lindo. Como uma aquarela. As palavras ficaram suspensas no ar, e eu me contive. Eu costumava guardar pensamentos assim para Julian. Ele sempre foi a primeira pessoa para quem eu queria contar tudo. Mas parada ali, ouvindo minha própria voz dizendo aquilo para ninguém, percebi que as palavras não precisavam de um ouvinte. Eu poderia dizer ao vento. Eu poderia dizer a mim mesma. E isso já era suficiente. Minha nova vida se acomodou ao meu redor, e eu deixei que ela fizesse isso. De manhã, eu comprava café à beira da água. À tarde, sentava ao sol do lado de fora da loja. À noite, caminhava sozinha pela costa. Às vezes, eu encontrava um vizinho que já conhecia, e ele sorria e acenava. Chloe, alguma novidade na loja hoje? E eu contava para eles, ainda com a voz um pouco rouca. Lisianthus. E algumas rosas brancas. Algumas semanas depois, saí da loja e lá estava ele. Julian, parado na esquina. Ele havia perdido peso. Sua jaqueta parecia larga demais em seu corpo, balançando com o vento costeiro. Ele não fazia barba há dias, e seus olhos estavam vermelhos. No segundo em que me viu, algo em seu rosto desmoronou. Como se tivesse prendido a respiração por semanas. Chloe. Sua voz estava rouca. Rouca e trêmula. Parei de andar e olhei para ele. 3 anos. 3 anos esperando ouvir aquela voz. Eu costumava imaginar aquele momento o tempo todo. Ele finalmente dizendo meu nome. Eu dizia a mim mesma que desmoronaria assim que acontecesse. Que diria que havia esperado a vida inteira por aquilo. Mas agora que era real, agora que a voz dele estava bem diante de mim, eu não sentia nada. Apenas uma imobilidade onde antes existia dor. Como ouvir um estranho chamar o nome errado no meio de uma multidão. Julian deu um passo à frente. Chloe, eu estava procurando você por toda parte. Eu estraguei tudo. Eu sei disso. Eu sei. Mantive minha voz firme. Como você me encontrou? Minha calma pareceu atingi-lo mais forte do que qualquer raiva teria atingido. Seus olhos ficaram marejados instantaneamente. Eu rastreei seu voo. Liguei para todos os seus amigos que consegui encontrar. Chloe, por favor, não me afaste. Você queria que eu falasse, não queria? Eu falo. Todos os dias, eu juro. As palavras começaram a sair dele agora, tropeçando umas nas outras. Pôr do sol, flores, comprar grãos de café, tudo isso. Tudo o que você quiser contar, eu vou ouvir. Nunca mais vou chamar você de chata. Nunca. Olhei para ele, e algo entre uma risada e um suspiro se formou dentro do meu peito. Todas aquelas pequenas coisas que eu costumava dizer. Aquelas que ele ignorava como se não significassem nada. Agora que eu havia parado de dizê-las, ele queria todas de volta. Mas a vida não é uma mensagem de voz. Você não pode simplesmente apertar o botão de repetir quando finalmente sente vontade de ouvir. Falei o nome dele suavemente. Julian. A cabeça dele se ergueu imediatamente, como se eu tivesse jogado uma corda para alguém que estava se afogando. Eu disse. Eu não quero mais dizer essas coisas para você. A cor desapareceu do rosto dele. Chloe. Não foi porque eu não te amava. Eu o interrompi. Isso não é mais problema meu. Eu já assinei os papéis. Vamos terminar isso. Julian se encolheu como se eu tivesse o atingido. Ele realmente perdeu o equilíbrio por um instante. O vento vinha do mar e passava pelo espaço entre nós. Ele estendeu a mão para mim, com os olhos cheios de lágrimas. Podemos recomeçar? Por favor. Eu posso falar agora. Vou dizer seu nome, vou contar como foi meu dia, vou dizer boa noite todas as noites. Tudo o que você sempre quis de mim, eu vou te dar. Tudo. Dei um passo para trás. A mão dele permaneceu suspensa no ar entre nós. Já é tarde demais. A mão dele continuou ali, tentando alcançar um vazio. Olhei nos olhos dele e falei devagar, para que ele ouvisse cada palavra. O que eu queria era um marido que falasse comigo enquanto eu ainda me importava. Não alguém que encontra a própria voz depois que não restou mais nada para salvar.
As lágrimas vieram naquele momento. Ele não tentou impedi-las. É realmente isso, Chloe? Não existe volta? Não respondi imediatamente. Então uma risada pequena e cansada escapou de mim. Julian, foi você quem me ensinou a parar de falar. Então aqui estou eu. Em silêncio. Não era isso que você queria? Julian não se moveu. Eu vi a última cor desaparecer de seu rosto. Ele finalmente conseguiu o que queria. Uma Chloe que não precisava mais que ele falasse. A mesma Chloe que não precisava mais dele. Stella também apareceu. Apenas uma vez. Tinha chovido mais cedo naquele dia, e o caminho de Ardósia em frente à loja ainda estava molhado. Ela estava do lado de fora da porta de vidro, segurando um buquê de rosas brancas. No segundo em que me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Chloe! Eu estava podando os caules quando ela disse isso, e minhas mãos pararam por um segundo. Ela costumava dizer meu nome exatamente daquele jeito. Na faculdade, nós nos enroscávamos na mesma cama de solteiro e assistíamos filmes. Ela roubava minhas batatas fritas e ria com a cabeça apoiada no meu ombro. Quando meu coração se partiu, ela caminhou comigo pelo campus até o sol nascer. Ela me disse: Chloe, se alguém mexer com você, vai ter que passar por mim primeiro. Eu acreditei nela. Então, quando ela começou a se aproximar de Julian, eu repetia a mesma coisa para mim mesma. Esse era meu marido. Essa era minha melhor amiga. Eles não me machucariam, mas eles machucaram. As duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo foram justamente as que mais me feriram. Stella entrou e colocou as rosas sobre o balcão. Eu sei que você não quer me ver. Mas eu precisava vir. Eu precisava pedir desculpas. Ela estava chorando agora. Eu não estava tentando tirá-lo de você. É só que ele nunca falava quando estava com você. Mas comigo, ele era diferente. Como uma pessoa completamente diferente. E às vezes eu não conseguia parar de pensar que talvez isso significasse alguma coisa. Eu apenas olhei para ela. Ela chorou ainda mais. Chloe, nós éramos tão próximas. E agora jogamos tudo fora por causa de um homem. Valeu a pena? Coloquei a tesoura de poda sobre o balcão. Isso nunca foi sobre um homem. Stella piscou surpresa. Olhei nos olhos dela e expliquei. Você sabia que ele estava mentindo para mim e ajudou a esconder isso. Você ouviu ele me chamar de irritante e não disse uma palavra. Você transformou meu casamento no seu próprio segredo sujo. Stella, Julian não destruiu nossa amizade. Foi você. Você deixou de ser minha amiga muito antes de tudo isso. Vi a postura de vítima desaparecer do rosto dela. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Sem desculpas, sem defesa. Empurrei as rosas de volta para ela. Leve-as. Eu não quero suas flores de desculpas. Ela ficou parada por um longo tempo, então pegou as rosas e foi embora. Nunca mais a vi. Soube depois, por meio de um amigo em comum, que as coisas desmoronaram rapidamente para Stella. Quando a verdade sobre Julian fingir o silêncio veio à tona, as pessoas descobriram que ela sempre soube. Antigos amigos disseram isso diretamente a ela. Você não deveria ser a melhor amiga da Chloe? Como você conseguiu ficar parada vendo ela esperar por ele daquele jeito? E alguém disse: aquelas mensagens de voz que vocês dois mandavam todas as noites, cantando um para o outro até dormir? Isso é nojento. No começo, Stella tentou se explicar. Ela disse que eles eram apenas amigos. Disse que até tinha pedido para Julian ser sincero, mas ninguém mais acreditava nela. Ela sempre foi boa em fazer as pessoas sentirem pena dela. Bastava olhar para aqueles olhos marejados, e alguém sempre aparecia para defendê-la. Mas dessa vez, as pessoas apenas a viram chorar e sentiram desprezo. Julian também não saiu ileso. O divórcio foi finalizado rapidamente. Ele parou de fingir que não conseguia falar. Mas, naquela altura, ninguém mais queria ouvir o que ele tinha a dizer. Ele parou de dormir. O apartamento estava silencioso demais, então ele começou a assistir às antigas imagens de segurança da casa. Repetidamente. Ele me via cozinhando na cozinha. Me via entrando pela porta com um saco de grãos de café. Me via sentada no sofá, falando sobre o pôr do sol para um homem que nunca respondia. Ele costumava achar toda aquela conversa irritante. Agora, repetia cada palavra até o amanhecer. Uma noite, ele desabou e me enviou uma sequência de mensagens de voz. Chloe, passei por uma floricultura hoje. Eles tinham rosas novas. Eu queria contar para você. Mas você não está mais ouvindo. Eu não respondi. No dia seguinte, qualquer nova mensagem que ele tentava enviar aparecia com uma marca vermelha de erro. Eu finalmente o bloqueei. Ouvi depois que Julian deixou o emprego. Ele e Stella também haviam terminado. Stella devolveu as palavras para ele. Se você amava tanto a Chloe, por que guardou todas as suas palavras para mim? A resposta de Julian foi curta. Porque eu fui um idiota. E porque precisei perdê-la para perceber que cada palavra que ela me dizia era uma demonstração de amor. Mas, tarde demais, não vinha com uma segunda chance. Algumas coisas, quando você perde, pode esperar pelo próximo momento. Algumas pessoas, quando você perde, perde para sempre. Minha vida, porém, começou a florescer novamente. A dona da loja me ensinou a combinar cores para criar arranjos. A garota da cafeteria ao lado começou a guardar meu doce favorito para mim. Nos dias claros eu caminhava até a água com meu celular. E quando as nuvens estavam bonitas demais para ignorar, eu dizia em voz alta, apenas para mim: o pôr do sol está realmente lindo hoje. Não porque eu precisava que alguém ouvisse, mas porque era verdade. Quando a primavera chegou, coloquei um pequeno vaso de rosas do lado de fora da porta da loja. No dia em que o primeiro botão floresceu, tirei uma foto. Eu não mandei para Julian, não enviei para ninguém, apenas salvei no meu celular. Então olhei para o mar. O vento vinha da água, quente e tranquilo. Finalmente entendi. Querer compartilhar as coisas não era um defeito. Amar conversar não era algo de que eu deveria me envergonhar. O único erro foi oferecer tudo isso a alguém que se recusava a ouvir. Agora guardo esses pequenos momentos comuns para mim. Fim, que Deus te abençoe.